Mas daí é cada 2 anos, a gente limitou, colocou porque senão tem folha de pagamento e não tem gasto para o pessoal que o município suporta também. A gente estabeleceu. A cada 2 anos você pode apresentar, o servidor tem uma segunda graduação, uma pós-graduação, ele tem direito a 5%. Um curso presencial, que seja com mais de 200 horas, né? Eu dou exemplo da minha área, porque para mim é mais fácil. Por exemplo, faço um curso preparatório para juiz federal lá, que não é uma pós-graduação, mas é um curso que às vezes tem 300, 400 horas. E esse curso, ele te dá direito aos 3% daí hoje. Ele vai ficar com eu posso estar apresentando o certificado, que eu concluí esse curso, na minha área de atuação, eu tenho direito a 3%. Os demais cursos que não são online, tem muitos cursos online, hoje são vários, daí a gente estabeleceu 1%. Então, isso não é cumulativo, o servidor pode apresentar um curso que te dá 1% ou um curso que te dá 5%. Então, ou seja, é uma forma de você forçar até o servidor a se qualificar mais, e eu acho que isso é mais interessante da administração e tudo mais. Nós colocamos um limitador, até para isso não ficar em aberto e pela quantidade de servidor que tem também, nós colocamos no máximo 20%. Então nós limitamos a 20%, então o servidor pode apresentar qualquer um desses certificados a cada 2 anos, ele sabe que ele pode chegar até 20% sobre o seu vencimento básico com relação a esse adicional. Então foi uma forma de a gente tentar valorizar quem se qualifica mais e amarramos dessa forma. Então, era algo que estava em aberto, né? Hoje está em aberto ainda, se a gente pegar a redação do... Doutor Adriano, eu quero fazer uma pergunta. Até então, a administração estava acatando a apresentação valorizando a apresentação da graduação, da pós-graduação? Uma segunda graduação hoje não serve, né? Só a primeira. Não tem 5. A gente não leu? Uma segunda graduação hoje. Graduação não, pós-graduação. Carlinhos, do RH, pode nos falar com mais clareza? Nesse caso, quando tem uma pós-graduação, ela vai entrar a primeira pós-graduação entraria no nível da tabela do cargo concursado. A segunda entra nesse mesmo adicional, como se fosse, como a doutora Adriana explicou, como se fosse um curso de 200 horas ou mais, né? E o percentual que agrega no vencimento é o mesmo do curso de 200 horas, que é 3%, quanto uma graduação. Aí hoje ele mudou o peso, é isso que ele está... Quem tem graduação, pós-graduação, tem um peso maior. Exatamente. Quem tem Não é que ele tenha, quem fizer uma segunda graduação ou uma segunda pós-graduação, ele vai ter um peso maior nesse adicional. Ele vai ter 5% nesse adicional. Hoje, com o atual estatuto, ele tem só 3%. Então está tendo uma melhoria aí, em contrapartida, só que daí é cada 2 anos. Não é mais anualmente, hoje é anualmente. Você vai apresentar um curso de 200 horas durante o período de 2 anos, 2 cursos você recebe 6%. A partir da implantação desse projeto, aprovado, ele poderá ter 5% em 2 anos, no máximo, se ele fizer uma graduação, que é um curso que vai agregar mais para o servidor, vai trazer melhorias no atendimento e tudo mais. Então isso é valorizando mais aquela pessoa. Você quer dizer que o senhorzinho lá do pátio nunca vai ter nada? Não, ele tem também, ele pode, se ele fizer um curso dentro da área dele também, ele tem uma avanço da mesma forma. Se ele, dentro da carreira dele, Mas dá um exemplo para mim. O cara vai lá e... É um operador de máquina, por exemplo. Se ele fizer um curso lá, olha... Capacitação. É alguma... O servente apresenta um curso de soldador. Ele vai ser valorizado?
Mas está dentro do grupo, está dentro do grupo, aí tem que analisar juridicamente, porque o grupo de serviços gerais tem o fundador e tem o... Mas esse caso ficou nisso, então? Não, ele dentro do plano de cargos, ele está assim, tem um grupo de agentes de apoio, tem o grupo de agentes de máquinas e veículos, dentro desse grupo, isso é uma das coisas que a gente mudou, que antes estava sendo nominado como cargo nisso aí, então a gente tentou corrigir agora para grupo, e daí dentro desse grupo existem vários cargos lá, o integrador de máquina, o motorista, então primeiro socorro, os cargos ficam dentro desse grupo. A gente sabe, né? Também não acho que vou falar, a gente entendeu, mas a pergunta dele foi lá no mais humilde, lá, que é o Gari, que é o abridor de valores. O Gari, no caso, ele está dentro do grupo de serviços de apoio, por exemplo, dentro do serviço de operador de máquina vai lá e faz um curso de mecânica básica. Está lá o soldador, o auxiliar, o servente, os gerais, entre outras funções de uma qualificação que exige uma qualificação menor, ele se apresenta dentro desse grupo. Então, se ele apresentar um certificado que seja pertinente àquele grupo, ele vai ter o avanço também. Pertinente aos assuntos correlatos à função dele, ao cargo dele. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O artigo 21 do plano de cargos, Plano de cargos. ele, não, desculpa, é o 22, para efeitos de enquadramento de servidores. Aí ele tem ali, ele trata justamente desses grupos de servidores. Posso falar um pouquinho daí do plano de cargos? O doutor está falando do estava falando do estatuto. Do estatuto. Então, então eu tenho uma pergunta. 16. Eu tenho uma pergunta a respeito. Tudo bem. Daí que é o artigo já subsequente a esse que foi falado do adicional de incentivo de mérito, que é o 159, que é do adicional pelo exercício de cargo de agente político. Aí o artigo 159 diz o seguinte: o servidor público de carreira com mais de 5 anos de efetivo exercício que, a partir da publicação da Lei Municipal 506 de 1º de junho de 93, tenha exercido ou venha exercer cargo de agente político no município de Colombo, fará jus a um adicional de 0,5 meio décimo sobre o seu vencimento básico para cada ano exercido no cargo de agente político, até o limite de 10 décimos. E aí o parágrafo único, na hipótese do exercício sucessivo, durante o ano, de cargos de agente político distintos, os períodos poderão ser somados até perfazer o período de 365 dias. Eu gostaria que o doutor me explicasse. Essa questão do adicional do exercício de agente político, quando o servidor ele é afastado do cargo para exercício de mandato eletivo ou para qualquer secretário, ou seja, o exercício do cargo de agente político, ele não tem progressão na carreira, ele só está para a Constituição Federal, o artigo 38, inciso 4, lá, ele tem todos os seus campos, só que ele não tem, ele fica estabilizado, estagnado. No caso de outro servidor. Você não anda na sua carreira, você fica ali, se ficar 20 anos, você vai ficar 20 anos ali, ou se entrar junto com você, ele vai lá na frente e você vai ficar ali. Foi colocado isso aqui, eu venho, na verdade, eu sou concursado agora no Silicon, mas eu trabalhei 2 anos na Câmara Municipal de Campo Largo, fui diretor lá, em 97, 98, trabalhei 2 anos na Prefeitura de Campo Largo, trabalhei 6 anos na Prefeitura de Araucária, cheguei a ser procurador-geral lá, fui subprocurador por 5 anos da Casa Comissionada. Trabalhei depois lá mais 3 anos na Prefeitura de Campo Largo novamente, daí eu passei no concurso aqui em outros lugares, mas fui trabalhar para cá, mas agora sou concursado aqui. E isso é algo que foi... Eu comecei, na verdade, a analisar isso lá em Araucária, quando nós implantamos o plano de cargos lá em 1996. Então foi questionado, lá não foi colocada a situação. Aqui foi trazido esse problema. Não existia nada semelhante, na verdade, com relação ao excepcional. Eu fui fazer uma pesquisa, algo parecido. O Estado de São Paulo,
ele prevê na Constituição dele, artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, que qualquer servidor, lá seja executivo, legislativo ou judiciário do Estado, ele tem exercido cargo, lá ele fala cargo ou função que seja o servidor efetivo, obviamente, que exerça um cargo ou função que tenham uma remuneração maior do que, um investimento maior do que o seu investimento da carreira, ele tem o direito lá de agregar 10%, ou seja, um décimo a cada ano dessa diferença até chegar a 100% dessa diferença. Se chama a incorporação de décimos lá no Estado de São Paulo, chama assim, se não estou enganado, o Estado do Pará também tem alguma coisa semelhante e tudo mais. Aqui a gente buscou uma forma de compensar essa situação dos servidores que quando vão para um cargo político, seja mandato eletivo, seja como chefia, como secretário, por exemplo, ele fica com essa carreira congelada, ele teria, esse adicional vem para isso. A gente criou na forma adicional, não estabelecemos a forma do Estado de São Paulo, porque aqui no Paraná eu não achei nada bem semelhante. Adicional, cada município cria adicional da forma que melhora, serve então então cada município tem um adicional. Nós temos aqui adicional no sentido de mérito, que é uma forma que a gente também não vi nada parecido por aí, mas o município pode estabelecer isso aí. Então isso aqui foi estabelecido dessa forma, que o servidor que ocupe, que tenha ocupado, porque 93 anos foi colocado, foi o primeiro plano de cargos estabelecido no município, foi 93, depois acho que foi 2003 e 2010, acho que a gente está no terceiro atualmente, né? Então antes disso não existia carreira, não podia se falar em progressão ou congelação da carreira. Então foi colocado dessa forma e a gente busca um limitador ali, que é o 10 que chegar. O que significa isso, anualmente? Anualmente seria, acho que daria 5%. 5%. Até o máximo de 100%. Até o máximo de 100%. E isso é retroativo. É isso, porque tem pessoas que estão há 25 anos fora do serviço público. Não, 20. Ele só vai poder 20, né? E só no município de Colombo também. E como se estabeleceu esse 5%? Porque os funcionários, se essa pessoa estivesse no exercício do serviço público, como qualquer outro funcionário, seria 1,5% ao ano. Certo. Por que esse cargo político tem que ser 5% e não 1,5% ao ano? Isso quem estipulou esse percentual? Uma pergunta dentro da e por que não se estipulou nos últimos 5 anos? Porque tem muitas coisas que acontecem, prescreve depois de 5 anos. Por que 20? Foi a base do primeiro plano. Não, o doutor pode me responder primeiro as perguntas? A questão do percentual, no primeiro momento tinha colocado um décimo. E foi por conta da administração, por conta de financeiras também. Porque não é assim, não é um valor o que foi colocado surreal para a nossa realidade? O que foi colocado é que, mesmo sendo retroativo, a quantidade de servidores... Pois isso é outra pergunta. Quantos são? E qual é o impacto que isso vai gerar tanto na folha de pagamento quanto na receita? Não tem impacto. Não tem o estudo de impacto? Eu vou precisar me ausentar algum tempo aí, eu vou passar a presidência para o Jurei Bueno. Deixa eu só, eu quero fazer uma pergunta também nessa presidência. O senhor terminar de responder, daí eu quero Não, mas então também. deixa ele terminar de responder. Esse percentual foi o que foi passado, não precisaram para a gente a quantidade. Poucos os servidores. Não, mas existe um cálculo, um estudo, um cálculo autorial para tanto os dois. Existe. Não, a soma das alterações do estatuto existe. E eles estão disponíveis para que a gente possa observar isso, possa acompanhar? Porque nós tivemos uma polêmica bem grande em relação, inclusive,
a questão dos dentistas, e a lei só foi revogada porque, segundo o que se dizia, é que no momento não tinha sido apresentado um cálculo atuarial. E aí foi cancelada a lei. Então agora nós queremos saber qual é o impacto que tudo isso vai dar nos caixas da prefeitura, porque o rombo é muito maior, né, do que os 30 e tantos dentistas na época. Então eu acho de suma importância que a gente comece pelo cálculo autorial. Aliás, se nós não temos isso, a gente não deveria nem estar sentado aqui. É porque esse impacto em relação ao dentista que foi revogado. Foi só essa a justificativa. Só essa. Então nós queremos que isso sirva agora também. Porque eu entendo esse 159 aqui como um abuso muito grande de poder. E pessoas legislando em causa própria. Então isso aqui é muito sério, muito grave. Não acredito que o impacto é pequeno, que não é um grupo grande de pessoas, sim, que ao longo do tempo foram se revezando no poder e que vão ser beneficiados com essa lei. Eu gostaria de perguntar também nesse artigo. Eu tinha me inscrito para perguntar também. Ah, perfeito. É que talvez a licença para a pergunta da vereadora. Em relação ao cálculo atuarial ou cálculo de impacto financeiro, o que foi feito através de um serviço das simulações de todas as tabelas, não exclusivamente de um assunto, essa composição de toda e qualquer alteração apresentada aqui, dependendo do período de implantação, se fosse o caso de 2014, agora uma projeção de implantação em setembro, né, ficaria em 3,5 milhões. O impacto de tudo. No ano de 2014. Nos 4 meses de 2014. Então, seria 5 vezes ponto 33, na verdade, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, terço de férias. Daí, nesse caso, o proporcional desses meses e tal. Então, o que foi feito o cálculo do conjunto em relação à atualização de toda e qualquer tabela, né? Com qual condicionante? Esse valor essa simulação só ficaria adequada desde que estivesse dentro dos limites constitucionais da LRF, inclusive até menor que o prudencial, né? Por quê? Porque se a gente trabalha engessando muito o limite, depois causa um impeditivo também de contratações, de aumento de funcionários, que não é a expectativa. Então, essa conta foi feita em relação ao total do plano. Existe isso discriminadinho? Esse cálculo autorial, a gente pode ter acesso a ele, está discriminado quanto cada tabela vai... Ele é aplicado na tabela hoje funcionando, aí são aplicados os índices de acréscimo e desse acréscimo nós fazemos o cálculo. Quanto deu por mês? No mês, essa alteração de todo o plano. Deu 500 mil. Então, esses 500 mil vezes a projeção dos meses de incorporação, aí a parte da fazenda, a parte de cálculo atuarial é isso, a relação desse valor em relação à receita, em relação ao índice operacional da legislação. Mas isso nós temos, discriminado se a gente quiser. Eu acredito que sim, a planilha que é trabalhada tem no valor global, né? Global, tem individual por servidor, no caso a planilha foi feita, né? Não é servidor, tá? A gente não trabalha com simulação por servidor. Por exemplo, um grupo lá de servidor, de agente de apoio. Esse teve um acréscimo na tabela de 15,5, tá? Quantos servidores são aqui? São 300 vezes esse aumento. Então, essa soma toda foi feita. Essa planilha, tanto várias simulações foram feitas para verificar a adequação. É a forma exata. No total, né? Trabalhamos individualmente. Então, é isso que ela passou. Tinha aproximadamente 3 milhões. 3 milhões e meio no exercício de 2002. 2 milhões esse ano, daí vem um ano que vem. 4.500 envolvidos no processo. Aí vai para 7. Não, só vamos garantir a palavra, por gentileza. A Alessandra está com a resposta para a vereadora Michele. Vereador Anderson, com a palavra. Então, eu acho importante para a gente definir aqui, então, tem neste ano um impacto de 3 milhões e 500. Eu acho importante também... Se for implantado a partir de uma programação de setembro. Tá? Sim, tudo bem. Né? Então, são simulações. Eu acho importante também, então, trazer para a gente um dado de como fica nos anos subsequentes. Outro ponto que eu vi aqui é qual o artigo ou qual o local aqui do plano de carreira que define o que é um agente político.
Agente político é quem prestou serviço como secretário, como vereador, como prefeito. Onde está aqui? Diretor, quem entra nesse grupo de agente político? Chefe, tá? Não, mas aonde? Onde está aqui na lei? Porque senão a gente cria casos omissos aí. E aí a pessoa entra na justiça, vai para frente, vai gerar um transtorno para o município. Isso aí não foi, realmente não existe a definição de quem. Até a própria Constituição Federal ela fala do agente político, mas ela não traz uma definição. Você vai ter que buscar isso em outras legislações, na verdade. Aqui a gente não estabeleceu, não definiu. Pode ser estabelecido, pode ser definido. Mas são os agentes políticos, até porque a própria Constituição fala de forma. Coloca agente político é uma pauta totalmente. Outro ponto que eu ia tocar é um demonstrativo de impacto. Eu acho que tem que ter, se esse grupo está tendo um momento diferenciado dos outros que estão recebendo 1,5%, eu acho que deveria ter um cálculo, uma apresentação numérica deste grupo. Porque os outros estão recebendo lá uma porcentagem definida que vai dar o bolo geral, né? Eu acho importante essa demonstrativa de impacto aqui para a gente também saber, será que isso é viável? E outra coisa, será que isso é viável lá do ponto de vista da previdência do nosso município? A questão previdenciária, ele está um pouco mais para baixo, desde o 62, parágrafo 1, ele fala que o impacto disso aí, da aplicação disso aí, se for o caso, o município vai tem que aportar isso aí para o fundo de previdência. Eu acho bem complicado. Você vai tirar um recurso público, porque para mim a contribuição previdenciária é feita pelo servidor e não pela prefeitura. A prefeitura já tem os encargos que ela deve pagar e assim por diante. Mas o servidor ele garante pagar aquilo para garantir a aposentadoria. E aí como que a prefeitura agora nesse momento vai pagar por um recurso que não é para. Ela não é servidor, ela é uma instituição, uma entidade, né? E aí como é que se resolve isso dentro do ponto de vista de... Doutor, por gentileza, vereadora. Mas consegue? Desculpa, só te cortar. Não, eu anotei mas aqui. consegue... Sim. Eu anotei essas questões para a gente retomar também, né? Doutor Adriano, a gente entende, né? Eu acredito que os vereadores que são servidores, acredito que eu que não estou afetado porque não sou servidor, seria o vereador Sérgio, vereadora Michele e outros vereadores. Até por uma questão de critério de justiça, os salários realmente ficam congelados. Mas por que não, de repente, estudar nesse agente político a mesma diferença que seria se o mesmo tivesse na ativa? Sim, 1,5%. Sim. É 1,5%. Verificar que percentual seria esse? Tem que ter perdas. Você não pode ser penalizado por ser um agente político. Correto. Você não tem. Porque não pode haver penalização também. Não pode haver. Mas de repente repensar essa questão do percentual. 1,5%, né? como todo funcionário. Se eu não sei exatamente se é exatamente 1,5%. Está escrito ali. Não é exatamente 1,5%. Porque ele é acumulativo. Porque ele é acumulativo. E até isso é possível. É possível ser feito um cálculo ou uma estimativa real. Né? Esse servidor, se o mesmo estivesse, o vereador Sérgio, o vereador Michele, estando na ativa, né? Perfeito. Qual seria as progressões, as suas progressões naturais que estaria tendo prejuízo? Seria uma forma de... Né? Mas que seja o mesmo percentual do funcionário. Perfeito. Podemos, inclusive, apresentar essa e a gente só pediria... A ideia, não pode retroagir. A ideia é essa. Pode. Eu acho que é uma injustiça, é algo que existe até... Ele não é cumulativo. Essa questão do artigo 38, inciso 4 da Constituição, existe pedido mas ainda não foi, né? Porque realmente não é vereadores, interessante doutor Adriano, o servidor doutor Adriano,
Não, Só o seguinte, exatamente. é que a voz do doutor Adriano é tranquila, calma, tá? Só para gente garantir a palavra. O doutor Adriano estava fazendo uma resposta, o vereador Hélio Feitosa havia pedido. Talvez eu não quero falar besteira, mas eu vejo, sim, doutor, um favorecimento a certas classes, principalmente as nossas que é política. Nenhum servidor deixa o seu trabalho para assumir um cargo político, de agente político, ganhando igual ou menos do que ele ganhava. Sempre 3, 4 vezes mais. Ele passou 15 anos, 20 anos, ganhando 4, 5 vezes mais. Até muito mais que isso. E agora no final ele vai ser favorecido. E esse tempo todo que ele ganhou tão bem assim. Não, ele aqui não vai para aposentadoria. Mas ele ganhou. A minha pergunta é nesse nível. A minha pergunta é nesse nível. Eu entendi que não vai para aposentadoria. Eu entendi isso. Há um consenso de que a comissão apresente uma emenda modificativa, fazendo um estudo, e até pediria que a gente apresentasse para nós. Que avanço seria esse a nível de percentual? Né? Qual é o percentual anual dos servidores? Para que de repente a gente aplique essa mesma questão. Porque eu vejo que nós temos desse plano, e eu até gostaria de ouvir, a gente ouviu o doutor Adriano, eu gostaria de ouvir a Alessandra, eu gostaria de ouvir doutor Joelson, desculpe. Eu só gostaria de finalizar para não dizer que eu falei besteira. Eu queria finalizar a minha conversa. Não, com certeza. Já damos. Para a gente ouvir, porque nós temos, de repente, aqui outras questões que são importantes também. De repente, a gente está martelando em algumas coisas que... Eu entendi, doutor, muito bem que ele vai para a aposentadoria, que a perca é essa porque ele vai para a aposentadoria. Porque a gente já trabalhou com alguns deputados federais, até senadores, que colocou projetos, fez estudo de projeto, que o Brasil deveria cortar férias, 13º e ter um salário 3, 4 vezes melhor que o nosso, que não acaba lá na frente. É isso que eu estou me referindo. Esses agentes políticos, eles ganharam muito bem. Eles abriram mão do que eles tinham lá e ficar 15 anos depois ganharam muito bem. Agora estão se dando feito, um copinho de água pra mim. mas dá para ter juntado também. Dá para ter guardado ou feito patrimônio. A minha pergunta nesse nesse artigo também. Quer dizer, a pessoa foi vereador por 2 mandatos, 8 anos. Né? Ele vai subindo isso na carreira dele com uma porcentagem. Certo. Mas isso só no momento que ele voltar a trabalhar ele vai receber, ou essa porcentagem de diferença ele vai receber? Não, porque ele não é nesse sentido. Ele está afastado do cargo dele. Então, quer dizer, vai só atualizando. Em referência ao não. Mas isso eu acho que também deveria ser bem esclarecido. Quer água também? Não, porque eu estou pensando assim, ó, do ponto de vista de legislação. Então, a gente legisla aqui, se a gente deixa uma brecha, um advogado vai lá e diz, ó, tem a brecha aqui, vou dar como exemplo o Sérgio. Sérgio, você tem como brecha aqui porque não tem aqui, então vamos entrar na justiça e entender, se não dá, vai dar. Ajustar na redação. Eu acho que tem a redação deve ser... Alessandra, tem alguma questão que você considere? Até a minha pergunta Tem seria... várias coisas importantes que eu ia considerar. Tá. Assim, de forma resumida. Correto, por favor. É que assim, o nosso convite hoje aqui foi, na verdade, para explanar o máximo de coisas que a gente conseguiu consolidar nesses documentos, né? E aí, é claro, deixar para a apreciação de vocês essa situação desse artigo, né? Ou por uma substituição da própria comissão de reavaliar as informações, ou da forma da emenda de lá para cá, que daí essas entrelinhas eu não domino, mas de qualquer forma, assim, fora esse assunto, nós trabalhamos muito nas outras situações do plano, o grupo que a gente considera, a gente fala os pequenos, né? Quem são os pequenos, eu também sou, mas assim, o grupo que tem uma remuneração menor, que tem um trabalho mais braçal, foi o foco da apreciação do estatuto em relação às tabelas, é lá o operador, é o servente, como consolidar tudo isso para que a pessoa, hoje recebendo R$700, aí ela tem um volume, hoje para se sustentar tem horas extras, extraordinárias, vai fazendo, só que daí semana que vem ela se aposenta, e aí ele fala assim, não, mas eu preciso ficar trabalhando, porque se mês que vem eu não tiver, né? Então esse conceito foi verificado na situação das tabelas, foi feito um histórico, né? A gente tinha que achar uma base de referência, então foi feito um estudo da média de horas extras realizadas por esse grupo, aquele grupo dos menores, dos pequenos, o que isso implicaria na atualização da tabela. Então atualizou-se a tabela desse
a grosso modo, tá? Sim, vai chegar naquele artigo que a vereadora né? até explicar Tá? melhor. Aí, então, essa composição desse grupo, que não é um grupo pequeno. Né? Tivemos outras situações específicas da saúde, o Dr. Joel também acompanhou, trouxe sempre essas demandas do grupo da saúde, né? Todo mundo falava, por que não tem um profissional de cada setor na comissão? Naquele momento não vislumbrou-se, porque a gente estava trazendo a informação de todos eles, trazendo as necessidades, né? E, por exemplo, os agentes comunitários, agora saiu uma resolução alterando o piso salarial deles para 2014. Eu não lembro o que subiu. 2014. Na verdade, duas situações. Já está atualizada na tabela e já está atualizado para o recebimento deste grupo já atuando na folha de julho, que eles vão receber em agosto. Então, tudo que a gente foi trazendo, ou recebendo de informações no decorrer, foi tentado colocar para acomodar o professor ainda. O professor aqui não foi trabalhado porque ele tem um plano Estatuto de cargos específico. separado. Só o professor ou Educador. só os profissionais? Todos os Educador trabalhadores? também. O educador. Só para a educação. Delegado da educação, mas o administrativo, né? Educação Vale, sim. serviços gerais, merendeira, isso tudo está aqui. E o Mas administrativo? por que foi Também está separado? aqui. Porque só tem Assistente de alunos, que me perguntaram Aqui. ontem. Daqui. Vai ser Continua com assistente de aluno. Carlinhos, me ajuda aí que eu não lembro tudo. Mas Os assim, que o ficam fora, professor olha que tem um plano de carreira tem um plano específico próprio, é o próprio. professor e o educador Educador infantil. infantil. Eles têm um plano de carreira, mas o estatuto, Mas ele não estava junto? mas eles estão Os regidos. profissionais da educação não estavam, os trabalhadores da educação não tinham sido incorporados ao único plano? Isso é apenas por nomenclatura. Na verdade, o estatuto ele abrange todos os setores, estatuto, inclusive professores e educadores. Aí o plano de carreira ele é específico, porque o professor e o educador infantil têm o seu. Mas o administrativo, então, Tá ele está no aqui, quadro tá geral. geral. Mas ele não tinha Não, educador infantil, uma proposta lá, A educação estava a separada. educação que Era ele uma seria. proposta, mas não foi aprovada. Não foi regulamentado até hoje. A questão, posso fazer uma pergunta? A questão dos dentistas, como que ficou? Dentistas e médicos, acho que agora já... Agora acho que é o momento desse. não, eu só gostaria só de finalizar assim. Tem uma Então, sugestão, assim, eu gostaria né, a gente quer sempre que seja bem produtiva, tal, qual foram as nossas reuniões da comissão, que a gente trazia as informações dos outros segmentos e tudo mais, e pontuávamos, as pessoas nos procuravam mesmo para saber como é que vai ficar isso, só que cada um quer ver o seu e a gente não consegue individualizar nesse formato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi trabalhado todos os níveis da prefeitura em relação às tabelas e eu só queria que não ficassem focados às vezes num assunto só, o trabalho foi árduo e ele, o entendimento é de todo o conjunto de profissionais da estrutura da prefeitura municipal, não só o segmento ou outro. Mas os dentistas estão sendo contemplados. Dr. Joel, você vai colocar a posição do andamento das atividades. Na verdade, a minha primeira experiência com o plano de cargos do Estatuto foi no Estatuto Contemporâneo de 2010. Eu fui convidado a ser o relator dos documentos pelo Instituto Camargo no momento. E nós fizemos um trabalho também muito cansativo, muito árduo, de muita pesquisa. Eu acho que aconteceram falhas, como o doutor Adriano apontou bastante aqui, né, como ele pontuou, mas era uma primeira experiência e eu acho que assim, nós tínhamos ainda algumas instâncias, além da comissão que estava trabalhando naquele momento, algumas instâncias que deveriam ter trabalhado um pouquinho mais, né, para que o resultado final ficasse melhor. Enfim. Essa experiência eu trouxe para cá também, né, com esses primeiros estudos, e eu acho que, como o Alessandro bem colocou, nós tentamos aqui lapidar tudo aquilo que nós tínhamos anteriormente. Né? Situações de dificuldade administrativa, né? Estabelecer regras mais claras para determinados pontos, principalmente do ponto de vista da Procuradoria do município, das situações de penalidades, enfim. Né? A preocupação muito grande com relação à aplicação dos índices aqui para todos os servidores, né? Enquadramento do servidor que seja realmente efetivo de acordo com aquele aumento que a tabela que ele pertence vai receber. Tá? E acho que isso foi um trabalho que nós também
conseguimos fazer. É só um relato, né? Na metade do caminho a gente percebeu que, dependendo de atualizações, um grupo grande ia ficar sem nenhuma evolução. Exato. Então a comissão decidiu, não, então todo mundo pode ter até um pouquinho menos, mas todo mundo tem que ter. Né? Aí a gente teve que fazer várias medidas e voltas nesse sentido. Respondendo ao vereador que saiu. A questão dos dentistas, né, que aconteceu e essa casa passou por todo aquele processo, nós tivemos várias reuniões e discussões a respeito daquele assunto. Voltou, claro, e ia voltar, porque foi uma conversa que a comissão da área de saúde, especificamente a odontologia, teve com a prefeita a respeito daquele momento. E o compromisso que ela assumiu conosco, respondendo, beleza, o compromisso que ela assumiu conosco, até o momento foi garantido. No papel está garantido. Então, a nossa solicitação para igualar a nossa tabela, promover, tentar, isonomia nós não vamos ter. Isonomia nós não vamos ter porque quando os médicos ingressam, especificamente na carreira da estratégia saúde da família, o adicional para eles é maior do que todos os outros. Por quê? A questão é mercado. Né? A desculpa sempre é no sentido de que eu preciso aumentar o valor de conhecimentos e remuneração para o profissional médico, senão eu não consigo fidelizar, não consigo estabelecer um número mínimo de profissionais para a nossa rede de serviço. Né? Nós entendemos isso, sabemos que isso funciona mais ou menos dessa maneira. O que nós vamos ter que trabalhar depois são questões administrativas, são questões de que aquele profissional contratado para aquele número de horas cumpra a sua carga horária, atenda o número de pessoas, né, que contribua efetivamente com a sua atividade profissional. Essa é uma discussão que a gente sempre teve. Né? Valorizar o profissional médico, o ideal seria que todos tivessem, e a minha fala sempre foi no sentido de que houvesse uma isonomia para todas as carreiras. Tá? O nível superior tivesse isonomia, nível técnico e o básico tivesse isonomia, entre todas as carreiras. Né? Infelizmente a gente não consegue isso. Mas dentro do compromisso que a prefeita assumiu conosco. Então a categoria de estabelecer que a nossa tabela de vencimentos fosse igual aos dos médicos, está garantida nesse plano, né? Até esse momento. Né? Outras questões, a gente sabe que ainda vão acontecer, porque precisa contratar mais médicos, precisa melhorar as equipes, né? Nós conseguimos avançar com relação a outros colegas de outras áreas de saúde, enfermagem, por exemplo, né? Técnicos de enfermagem, auxiliares, auxiliares e técnicos de saúde bucal. Nós conseguimos melhorar efetivamente aí o ganho desses profissionais também, né? Mas a gente sabe que ainda vai ter que avançar muito nessa discussão. Né? Vamos ter momentos aí para continuar esse assunto. Então, nesse primeiro momento foi o que nós conseguimos avançar para realmente conseguir também um ganho maior para aqueles que ganham menos, né? Foi esse o nosso objetivo. E eu acho que assim, dentro do que nós trabalhamos, né, nós conseguimos avançar em muitos pontos. Vamos ter assuntos espinhosos, vamos ter assuntos, né, que vão, em algum momento, alguma categoria vai se sentir prejudicada, né, mas eu acho que a gente tem que avançar na discussão. Isso não fica parado. Nós fizemos em 2010, estamos fazendo hoje, e amanhã podemos fazer novo, né, a partir das demandas que forem chegando para as comissões, para os trabalhadores, enfim, tem que avançar nesse sentido. Respondida a pergunta? Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Nós estaremos fazendo uma análise desse conjunto, né, que é um trabalho que com certeza já vem há mais de um ano, né? Ou seja, na realidade, para o doutor Joelson ainda é muito mais que isso, né? Que já iniciou uma discussão bem lá atrás e agora, de repente, aquilo que não conseguiu garantir lá atrás, para para lá. Vamos ver se a gente consegue garantir agora. Porque é sempre um acréscimo, né? A minha pergunta é o seguinte, é claro que de repente nós, na ânsia de ajudarmos, podemos começar a criar aqui emendas
que de repente poderão até protelar, e eu queria saber o seguinte, como que está esse plano em relação à síntese do trabalho feito por vocês? Que foi quem teve o trabalho braçal maior. Quando nós nos propomos a elaborar esse plano de cargos, esse estatuto, nos foi colocado um limite de gasto, com o pessoal, porque eu já presenciei isso, não adianta a gente colocar um monte de coisas aí que o município não vai poder cumprir, e daí daqui a pouco o prefeito, seja lá que esteja no comando, baixa um decreto falando, suspendendo a aplicação dele. Eu já vi acontecer isso no próprio município federal, esse plano de 2006 foi criado, estabeleceu algumas coisas lá, o prefeito teve que baixar um decreto suspendendo, principalmente para professor lá, um bom tempo, 2008, se não foi 2007, 2008, porque esses avanços por conta desses cursos eram milhares e milhares e milhares lá e não tinha dinheiro para, ou seja, gastou todo o plano e daí não se observou essa questão desses avanços que teriam e não tinha como pagar, teve que suspender. Então nós fomos pé no chão por conta disso, da limitação financeira que nós sabemos que nesse momento, né, o município tem. Então, o que foi feito aí, acho que a gente foi no limite máximo com o saneamento. Tanto que em alguns momentos pediram para eu me retirar da sala, porque senão eu ia falar. Em algum momento, assim, de mais ousadia, não, então hoje você não participa da reunião, entre a cruz e a espada ali dentro, que fala os ganhos reais para o servidor, variando percentual mínimo e percentual máximo. Carlinhos, me ajude, 5 até 26, 36? 26, 31? 31. Eu ia fazer uma outra pergunta parecida com 26, 47. 26, 47. Então, entre 5 e 26 e 47. Só que tem uma outra situação também, que eu acredito que ainda fica no mínimo de 5% ali, e essa categoria que depois acho que o doutor quer explanar até uma situação que a vereadora Michele já apontou ali, que é o seguinte, esse outro grupo, que é o grupo maior, porém menor em salário, ele não efetivamente ganhou em aumento salarial. Né? De repente, esse caso ficou elas por elas. Em alguns deles, alguns daí individuais, vamos pensar assim, tá? Mas eles ganharam num benefício em termos de agregar na sua aposentadoria. Talvez no mês que vem eles vão ganhar a mesma coisa que eles estavam ganhando antes. Mas de repente no ano que vem pode ser que sim, por quê? Porque daí o percentual de aumento já é inclusive em cima e não em cima, porque aquele que é vantagens e tudo mais não entraria nesse momento. E isso aí daí foi uma solicitação da comissão, né, Joel? Principalmente até da Valquíria, que o RH depois se disponibilizasse, depois desse documento, depois de toda essa discussão, a trabalhar com essas pessoas um pouco menos esclarecidas, para identificar isso para eles. E de repente eles não vão perceber de um mês para o outro que o aumento, às vezes ficou igual, ele ganhava 100 e continua ganhando 100. Mas aqui ele ganhava 50 mais 50, e para a aposentadoria só ia 50. Agora não, ele é um benefício real para ele. Vai contabilizar na aposentadoria dele também? Veja, sim. Ele tem que cobrar quantos anos ainda para poder Não, vereador. Ele vai, a partir de então, o salário dele passa a figurar dessa forma, as contribuições para isso. Assim, o cálculo mas e o quê? Se não houvesse essa mudança, o fosse aposentado, não teria esse direito. Ele não ia carregar justo. Deixa eu concluir, vereador. O cálculo da minha aposentadoria, vou me aposentar amanhã. Eu ganhava 1.000 porque eu tinha R$400 de hora extra. Agora vai ser os R$400, ganhar 1.000 mesmo, que o mês está falando. Isso mesmo. Só que é o seguinte, eu vou me aposentar o mês que vem.
Então... Mas é feito o cálculo do ano, né? Tem toda essa proporcionalidade quando ele entra no processo. Ele vai passar, tanto que ele vai passar com os que entram agora, sim. Se a tua aposentadoria integral, aposentadoria. Os outros vai ter que fazer um cálculo proporcional. Depende do momento que você entrou na administração. Nem isso ele teria. Tá, mas isso para quem tem mais tempo para contribuir e entendeu? Isso vai dar um benefício para compensar. Só que é o seguinte, e quem já está faltando um ano para se aposentar isso? Se a aposentadoria dele for integral, é o valor da última contribuição. Mas não é o cálculo base, não. Depende do valor do Não, último depende mês. desse, até 2003. Qual é o valor do último mês recebido? Depende do caso. Não é assim. Tem impacto no plano de previdência. Tem impacto. Não tem, mas isso, veja, considerada, por isso que fala desse impacto. Aí é que é a situação. Em determinados momentos a gente teve várias discussões no sentido que eu ainda falo assim, eu tive que sair da sala, como o Colombo Previdência também teve que sair da sala, porque senão você não anda para lugar nenhum. Então, vamos pensar nesse primeiro formato e tentamos colocar todas as possibilidades e as impossibilidades e os riscos também, para a partir de algum momento aplicar alguma coisa. Porque senão é fato, não se aplica nada. Tem um impacto no Colombo Previdência, tudo isso que vai ser alterado aqui significa a paridade no Colombo Previdência, né? Todos os aposentados e demais, eles têm essa paridade, né? Quem está lá, o administrativo daqui, o administrativo está lá, eles Os têm inativos também vão ser contemplados. Tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. Então, assim, tudo a gente já sabe que não, entendeu? A gente também começou a pensar assim, mas se cada detalhe a gente fosse esmiuçar, nós não iríamos caminhar. Porque realmente tem, eu tenho um ano para se aposentar. Esse tem, mas ele é qual é o grupo maior? Então, ele, quando for se aposentar, ele vai dar uma entrada no Colombo Previdência, vai ter as regrinhas para calcular se é a última remuneração, se é com a última contribuição, se é a média do último ano. Mas, de alguma forma, a gente tinha que ajudar porque aqui os agentes políticos estão pensando desde 93. E por que eles não pensam para trás também, vão ter que... tem um jeitinho, tem um integral. Mas ele cai da mesma forma, Clodoaldo, porque para ele também a contribuição mas ele do não é agente político não, mas a contribuição do agente político também vai ser a partir da data que ele retornar do cargo de carreira. Ele está contribuindo hoje pela Previdência Geral. Lógico, depois vai ter a compensação, enfim, né? Não, Carlinhos. Mas não, ele contribui. Não, lá ele está contribuindo para o INSS. Não. O servidor licenciado, porque o caso é o seguinte, me permite. Veja bem, eu sou servidor da prefeitura, ok? Ganho R$1.000 e pago R$100 de Colombo Previdência, ok? Me tornei vereador. Eu já não pago mais Colombo Previdência. Não. Se eu tiver licenciado, não. Paga sim. Conforme a proposta aqui. Eu não vou me aposentar pela INSS, vou me aposentar pelo Colombo Previdência. Isso eu posso dizer para você com toda certeza. Se você optar opção para contribuir, não tem opção não. O vereador não tem opção não. Não. Eu contribuo para o INSS. Posso dizer? Eu contribuo para o Colombo Previdência. E contribuo pelo salário de professor. Trago também. Você vai estar aposentado pelo quê? Mas pode optar, Carlinhos. Não, olha aqui, ó. Deixa só ir mas no nosso caso... Gente, os deputados que são funcionários você vai contribuir para o INSS, vai se aposentar pelo Colombo Previdência. Contribuíram para o Colombo Previdência. Todos os vereadores também. Mas a E questão os é a vereadores seguinte, também. o Carlinhos tem a fala. Carlinhos, por favor. Depois eu quero Essa é só... importante essa palavra. Não, a questão da contribuição, você pode até então pode optar, fazer a opção para fazer o recolhimento para o Instituto próprio, ou como vereador, que é um cargo eletivo, fazer a contribuição direta para o INSS. Agora aqui o governador falou que está sendo automaticamente descontado. No meu caso. Mas Eu não sei se isso foi imposto. talvez foi imposto. Os vereadores estão dizendo foi imposto. Deixa eu só fazer uma observação. Mas juridicamente você pode fazer isso. fazer uma observação. Só com a Previdência. Neste caso. Agora acho que ficou bem claro nesse novo estatuto que foi redigido numa sessão, acho que é a partir do 128, se não estou enganado,
junto com a Previdência, onde a própria Câmara aqui ela, já faz a retenção e daí não contribui. Você é vereador. Deixa eu só fazer uma observação. Então, é interessante verificar porque... Vejam só. Existe um acordo, né? Existe um acordo do Tribunal de Contas. Agora, determinando que tem que ser feito. Mas agora, é mais recente isso. A minha observação vai bem nesta linha. Vejam só, gente. Se ele vai optar por escolher pelo INSS e depois ele vai se aposentar pelo Colombo Previdência, essa lacuna que ele estava aí, como que ele vai receber? Aí tem a compensação. Compensação, sim. Porque eu sou funcionário do Estado e eu contribuo para o Paraná Previdência, porque não tem lógica, eu não vou aposentar pelo Colombo Previdência e pelo INSS. Pode. Então, tem que ser pode bom. optar. Não, claro. Para um vai compensar. Sim, mas aí se eu optar por INSS, eu não tenho tempo de contribuição no INSS. Perfeito. Faz a compensação que você contribuiu para o Paraná. Estou falando que o tempo contribuído para os fundos, o tempo que você contribuiu no fundo, você leva esse tempo para o local onde você vai se aposentar. É assim que funciona. Você leva a tua certidão e os fundos é que se compensam. Previdência é privada, então nós temos agora artigo 128, como na previdência previdenciária dos servidores cedidos, afastados e licenciados. Isso aqui foi redigido agora junto com a Previdência, nesse novo estatuto, onde ele fala que no caso de Câmara Municipal já vai fazer a retenção e já vai para o Previdência. O questionamento é justamente esse, não pode ser. No anterior não tinha isso, mas na lei anterior tinha, tá certo, tá certo o vereador Valdir, porque na lei anterior, eu lembro bem desse caso, não tinha, tanto é que dizia que a única garantia que o servidor municipal teria é só para contagem de tempo previdenciários. Você está entendendo? Então não estava especificado, realmente de fato não estava. Mas de fato hoje, eu desde janeiro do ano passado contribuo para o INSS. Todo o tempo também, nas reuniões, a advogada do Colombo Previdência esteve também, tivemos alguns apontamentos, puxa lá, da cá, então né, a doutora Fernanda também esteve, contribuiu, então a gente tentou consolidar ali, mas compatível, né? Somos sujeitos aí a qualquer deslize em termos de alguma redação, mas todas as partes envolvidas a gente tentou trazer, né? Então, todas as coisas que nós não tínhamos conhecimento técnico, então ela trouxe vários artigos, não vamos pôr assim, aí briga aí com o advogado, todos eles, na redação, não redação, mas o que tentou juntar. Tanto o estatuto quanto o plano, ele é fruto só da discussão da comissão ou teve algum agente externo que também contribuiu? O sindicato esteve com 2 participantes, a SEM, a associação, né? Então ele também teve com duas pessoas em vários momentos na comissão, a SEM também através da presidente e mais ou 2 representantes. Teve o Jorge, que é da associação, né? A Irene. A PMC não. A PMC não. Deixa só. Bom, eu imagino que alguém sugeriu. O advogado da associação esteve lá, O né? advogado da sindicato. Eu imagino que alguém deve ter sugerido mais essa atrocidade aqui, né? Que é o artigo 36. Do PCCB. Sempre que o limite com gasto de pessoal superar 53,3 da receita corrente líquida, o RCL, todas as progressões... A própria lei de Esse é o texto da lei de responsabilidade. A lei de responsabilidade. Que a gente tá, mas poderão ser suspensas? Isso não está na lei. Você suspende. Se eu ultrapassar, eu tenho que, alguma coisa eu tenho que parar. Pode suspender, por exemplo, o adicional de incentivo de mérito, até... Não que o servidor vai perder, fica suspenso, depois ele vai ter retroativo. Por exemplo, tem a data base em maio. Não, quando é data base, reposição, isso mesmo que o limite com gasto pessoal esteja extrapolado, isso aqui para suspender, porque aqui existem adicionais, vou dar um exemplo do adicional de incentivo de mérito. Se você está extrapolado e daí começa, já está no limite, pode, na verdade, quando você estoura lá o limite do gasto pessoal, você pode até, o administrador pode até
exonerar servidor, né? Então tem toda É uma a regra. sequência Então, lá, né, das antes dessas medidas mais drásticas, você pode o quê? Fazer como o prefeito Laderal fez, suspendeu aquele adicional que... Mas depois vem Tá, doutor, aqui está dizendo, todas as progressões constantes nos anexos. Todas as progressões constantes nos anexos. Então, quer dizer que tudo o que está nos anexos. Assim, o servidor não tem como ser penalizado pela irresponsabilidade do gestor. Vereadora, mas assim, esse é um artigo que independe, inclusive, da nossa vontade. Mas então, nós temos que fazer algo. Não pode suprimir. Não pode suprimir. Inclusive, ele consta no atual. Consta no atual. Veja, e isso é lei de responsabilidade fiscal. O que a gestão, vamos pensar, o que a administração municipal tem que fazer? Ela não pode chegar a ter que utilizar esse artigo. Por isso que existem as regras da LRF. Acompanhamento do quadrimestral. Se está lá, não precisa Mesmo se ele fizer isso, ele é responsabilizado. Primeiro faz isso? Sim. Qual que é a... Posso, ali está despoderado. Qual que é a regra? Não, a regra tem a regrinha lá da LRF, que é, parece que é horas extras, cargos, funções gratificadas, 20% das funções gratificadas, é aquela regrinha da LRF. Então, deveria observar isso, que deve, nesse artigo deve observar e não a lei de responsabilidade fiscal. Ele tem não é direto. Só um artigo no plano de cargos, mas se você pegar no estatuto, só deixou, no estatuto ele está mais especificado, os critérios inclusive, quer ver? Só um minutinho. Eu posso dizer assim, não vou pagar as progressões aqui e vou continuar pagando, do jeito que está aqui, vou continuar pagando gratificação, isso, hora extra. A ordem primária lá é aquela eu acho que tá? Na verdade, esse artigo não precisa estar aqui. Quem tem vai continuar recebendo. Você não poderá implantar mais um, mais dois, até que não se regularize. Não. As projeções. Só que o cara, quando eu protocolo na 29 do estatuto, do artigo 74, sim, aí você vai até regularizar, depois você quer professor. Vereador Nunes. Então, mas é outro artigo. Sim, a partir da data do processo. A informação pode ser importante para o senhor também. No estatuto, ele está mais especificado no artigo 74, a perda de cargo público por excesso de gastos com o pessoal, que é o mesmo dispositivo da LRF. Então, ele menciona ali. Daí ele tem todos os critérios, que são os critérios estabelecidos pela própria legislação federal. Sabe? Então ele está especificado. Mas são duas leis diferentes. No plano de cargos, na verdade, ele nem precisaria estar, talvez contratar lá, mas ele até porque ele já está especificado ali, é só mais um reforço, e como é uma lei federal de lei de responsabilidade. Mas aqui ele tem os critérios. É que eu estou vendo sempre do ponto de vista depois de ações e contra o município por causa de situações assim. Então, lá tem, acho que já tem que fazer referência aos critérios estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Então, sempre o limite de gastos de pessoal superar 51%, vai respeitar a sequência. Não tem sentido colocar aqui. Tem um tom assim. Não tem sentido, sabe? É assim, colocar só uma parte ruim. Tem que fazer referência à lei de responsabilidade. Ou pode deixar da forma que está hoje, redigido também no próprio estatuto atual, né? Mas caso mas não dá pra gente, mas não dá pra gente levar isso em consideração. Senão a gente não dá nada. O que o administrador tem responsabilidade também, né? Se ele quiser não seguir o que a lei de responsabilidade estabelece aqui, digamos, ao invés dele pegar e exonerar a carpinição, cortar função, ele pegar e suspender algum outro direito, isso pode ser questionado judicialmente, inclusive. Daí ele pode ser justamente isso que a gente quer evitar. Também, né? Estou dizendo. Então, por essa legislação me diz que pode. Mas não. Depois vira uma ação. Não vai fazer isso, mas suspende todas as progressões. Eu acho que é complicado. É o que está no artigo lá que eu estou falando. Gente, só um pouquinho, por gentileza. Acredito que os senhores e a senhorita, no caso, tenha mais alguma questão, mas nós temos aqui também um pedido do vereador Anderson, do vereador Hélio, e no caso você já tem cópia, é isso?
Tem cópia? Não, tem cópia na íntegra do projeto? Dos dois? Não, mas não, vistas não se refere a cópia, tá? Vereador, Só para antes que você comece a enrolar a gente. Excelência, primeiro responda o que eu estou perguntando a Vossa Excelência. A cópia está Vossa aqui. Excelência, você tem cópia? A cópia está aqui. Então, perfeito. Vistas não Então, é cópia. Excelência, apenas responda o que eu estou perguntando. Vossa Excelência tem cópia? Tá aqui. Tem cópia? Então, perfeito. Então não há necessidade de a gente passar o texto integral, correto? Então, o vereador Anderson pediu o primeiro, né? Tem dois pedidos. Tem 72 horas. Vossa Excelência ficará com vistas, no caso, nós vamos entregar o original, porque Vossa Excelência tem a cópia. E não tem nada. Essa é a minha pergunta. Vossa Excelência